Amizade, afeição por uma pessoa, estima, simpatia, camaradagem, companheirismo, cumplicidade, entendimento, compreensão, dedicação, bondade. Amizade é uma pessoa amiga. Fala, povo, tudo bom? Bem-vindos a Uma Vida, meu nome é Lucas. Não se esqueça, que uma vida vale o mundo inteiro. E eu te agradeço por você ter clicado nesse vídeo. Hoje vamos continuar nossa série sobre Digimon. No nosso último vídeo nós falamos sobre coragem com o Tai. E hoje nós vamos falar aí de amizade com o Matt. Ou Yamato, se você assistiu aí a versão japonesa do anime. O Matt, ele é um garoto solitário. Apesar dele ter um irmão, ele vem de uma família de pais separados. A gente vê ali que é como se ele fosse mesmo um lobo solitário, Interessante que o Digimon dele, é um lobo, o Gabumon e as suas digievoluções, tudo referente ali ao lobo. E representa exatamente quem ele é. É um lobo solitário, é um cara que anda mais sozinho, mas ao mesmo tempo a gente vê que ele é alguém um pouco mais maduro. Talvez por essa questão aí dos pais separados, Uma coisa que costumeiramente a gente fala aqui no canal, O poder que a família tem sobre os filhos, O poder no sentido de influência, As coisas às vezes que acontecem dentro de casa, influencia às vezes muitos anos depois, A gente já falou isso em outros podcasts, A gente já falou isso em Friends, em How I Met Your Mother e por aí vai, Inclusive, deixa aí a recomendação aí, se quiser assistir algum desses vídeos. E interessante, que a gente já falou, que os brasões, das crianças, dos Digi escolhidos, foram feitos a partir ali do sentimento que elas tiveram quando elas presenciaram aquela luta do Greymon com aquele outro Digimon gigante lá, antes mesmo deles irem pro Digimundo, alguns anos antes, quando eles eram bem pequenininhos. E quando ele se deu conta, que o brasão dele era a amizade, ele não entendeu muito, porque ele sempre teve aquela característica, de andar sozinho, de tocar a gaita dele e tudo mais ali. E o interessante é que não só ele, mas a gente vai ver outros personagens também manifestando isso. Essa coisa de não enxergar, às vezes, coisas boas que ele tem dentro de si, Então, como a gente tem falado, existe sempre um momento no anime, que eu chamo de teste de fogo. Mas existe momentos no anime em que esses atributos são testados, E é exatamente aquilo que o Genai, aquele ancião, falou pra eles. Que no momento que eles conseguissem manifestar aquele atributo em que os brasões foram gerados, eles conseguiriam ter condições de fazer com que seus companheiros Digimons evoluíssem, crescessem, E aí a gente lembra daquela história, em que o Tai acabou ficando 2 meses longe do Digimundo e as crianças acabaram meio que se separando e o Jo, junto com o Gomamon, eles acabaram ali virando meio que escravos ali no restaurante por não conseguir pagar a conta, porque ele tinha o dinheiro, acho que era dólares, e lá no Digimundo era uma outra moeda. E aí o Jo ficou meio que sendo explorado ali, por aqueles 2 meses, até que o Matt, naquela procura ali dos seus amigos, encontrou o Jo. E a gente vê no anime que ele é muito preocupado com o irmãozinho dele, o TK. E ele tava procurando o TK e tudo mais, e aí ele falou assim, não, Jo, eu vou procurar o TK e depois eu volto e aí eu te ajudo, tiro daqui, Mas aí já foi ali um primeiro teste ali, porque ele tinha um amigo ali que tava precisando de ajuda, E aí ele começou a ajudar, Não, vamos trabalhar aqui junto, Porque o Jo tinha que trabalhar para poder pagar as contas. E o que acontecia, O Jo, mais pra frente vai falar, ele é alguém muito inseguro. Então você vai ver que diversas vezes ele quebrava pratos, e tudo mais. É claro que a gente vê também que existe ali uma artimanha, do Pico Devimon, Aquele Digimon pequenininho, do mal que ficava voando, que ele também colocava situações pro Jo ir quebrando as coisas. E aos poucos ali o Matt foi começando a pegar uma raiva, um ranço aí do Jo. Porque, de certa forma, isso estava atrasando ele ir atrás do TK. Porém, mesmo assim, ele permaneceu, quieto ali, ajudando e tudo mais. A gente vê ali também que a Sora, que deu uma sumida também, No outro episódio a gente fala sobre a Sora, também ajudou eles ali em determinado ponto. Mas, é claro, chegou um ponto ali que o Matt, ele não conseguiu mais manter ali
a compostura, né? E aí ele começou a acusar o Joe de fazendo de propósito, né? Enfim, de estar muito atrapalhado. Mas aí o TK aparece, né? Algumas crianças começam a aparecer ali e tudo mais, né? E aí começa aquela confusão de luta e tudo mais. E aí a gente vê que o Joe, né, ele arrisca a própria vida pra poder salvar o TK. E aí o outro Digimon lá vai lá e quer esmagar o Joe. E aí naquilo, ele sente, né, aquela amizade, né, aquilo que o Joe fez por ele, né? E aí ele manifesta a amizade. E aí o Garurumon, né, vira ali o Eri Garurumon, né, que é o verdadeiro bad boy, né? Você vê ali que é um Digimon que tem os desenhinhos de caveirinha, né, e tudo mais, brinco na orelha, né? Então é o bad boy. E aí ali ele consegue vencer, né, aqueles Digimons, né? E finalmente o Joe é livre, né? Porque ele estava sendo até explorado, né? De uma certa forma, né? Tinha evoluído de algo que era pagar a dívida para mais para algo abusivo. Mas aí esse foi o primeiro teste de fogo aí que o Matt passou, né? E o segundo, né? Que já é um pouquinho mais pro final do anime, né? Quando já tá no último arco dos Dark Masters, né? Dos mestres, o Matt começou a sentir ciúmes, né? Do Tai. O Tai tem aquele viés, né? De ser o líder, de querer ajudar os outros, né? E ele começou a sentir ciúmes do Tai por causa da aproximação que ele tinha com o TK. E nisso aí ele fugiu, né? Foi ficar sozinho, foi pensar um pouco, né? E aí, de novo, né? Os Digimons do mal influenciar negativamente, né? Querendo sugerir coisas erradas. Plantou a sementinha na cabeça do Matt, né? Que não. Porque o Matt, naquele momento, ele meio que não tava sabendo quem ele era e tudo mais ali. E aí, aquela árvore lá falou, não... olha no reflexo da água e você vai ver quem que você tem que vencer pra você descobrir quem você é, né? E quando ele olha na água ali, ele vê o Tai, né? E aí ele vai atrás do Tai, né? E eles brigam, né? Eles começam ali a brigar, né? E tudo mais. E naquele momento, ele ainda não tinha percebido, né? E aquele não é o único momento, né? Em que eles brigam, né? Também no início do desenho também, eles também acabam brigando, né? Por cada um ter a personalidade um pouco mais forte, né? E querer ali colocar que pensa e como age, mas aí depois ali de muito refletir, ele mesmo chega à conclusão ali que aquilo foi besteira, né? E que não devia ter brigado ali com o amigo dele, que tinha coisas sérias estavam acontecendo, né? Porque o Digimundo poderia ser tomado pelas trevas, né? Eles poderiam ter até ido pro mundo real e tudo mais, e aí ele colocou as diferenças de lado, né? E aí ele percebeu que de fato não era aquilo que ele estava enxergando, que era a realidade. Aí a partir daí ele se reconcilia com as outras crianças, né, principalmente com o Tai ali, e ele entende, né, o valor ali da verdadeira amizade, né, porque todos têm um lugar no nosso coração, né, todos têm seu valor, né, e foi aí que a partir daí que ele foi entendendo a verdadeira amizade que ele tinha com os amigos dele. Bom, mas agora, né, assim como a gente sempre tem feito, né? Quando a gente olha na Bíblia, existe uma história bem interessante, né? Que é a história de Davi. Davi era um pastorzinho de ovelhas que Deus estava levantando para ser rei do povo de Israel, que era o povo ali que eles viviam. E tem aquela famosa história de Davi e Golias, né? E tudo mais. E a partir da história de Davi e Golias, né? Davi começou a andar muito com o rei Saul, né? E um dos filhos do rei Saul era Jonatas. E a Bíblia relata que os dois se tornaram melhores amigos e fizeram uma aliança de amizade, em que um ia ajudar o outro, em que um iria proteger o outro, né? E a gente vê como é forte isso, porque Deus começou a usar muito Davi nas guerras, e ele começou a ter um desempenho muito melhor que o próprio rei. E o rei acabou ficando com inveja de Davi e querendo matar Davi, né? Porque ninguém podia ser melhor do que ele, né? E a gente vê que o próprio Jonatas, ele reconhece como o pai dele está perdido, né, nessa loucura na cabeça dele de tentar a qualquer custo matar Davi e tudo mais, né, tanto que ele ajuda Davi a se salvar em algumas oportunidades, e ele já estava começando a perceber, né, que Davi de fato era o próximo rei que Deus estava levantando. Isso é muito interessante, né, porque ele, sabendo que o pai, né, não estava no seu juízo perfeito, né, ele protegeu o seu amigo, porque ele sabia que era o certo, ele sabia que era o que Deus estava ali ajudando. Eu vou dizer. Ele fugiu como um cão depois que tentou me matar. Isso é mentira, meu pai. Silêncio! Você não é meu filho. Por que ninguém me disse que esses dois estavam conspirando juntos? Davi nunca levantaria uma mão contra o senhor. Aqui eu não tô querendo dizer que a gente tem que ser contra a nossa família em prol dos amigos, mas é a gente entender a situação, é entender que não é coerente, é certo, né? É isso que a gente tem que entender. E a gente vê que a história vai se desenrolando, né? Infelizmente Jonatas é morto na guerra, tudo mais, Saul também acaba morrendo e tudo mais, né? E aí de fato Deus
coloca Davi como rei de Israel. E aí a gente vê, é bem interessante porque Davi, já formado rei, né, ele pergunta assim pros servos, pros súditos, né, se ainda existia alguém da genealogia, né, de Saul, de Jonatas vivo. E aí eles relatam, né, que ainda tinha um filho de Jonatas, né, que era o Mefibosete. E aí Davi manda trazer Mefibosete, né, que enfim, tava aleijado, né, a Bíblia conta a história que ele acabou ficando aleijado e tudo mais, né, era alguém esquecido, era alguém abnegado, né, até quando ele vai se apresentar a Davi, né, ele tá com o semblante baixo assim, né, achando, vai me matar, porque eu sou da família de Saul, posso ser uma ameaça ao reino dele e tudo mais, né, e a gente vê que não, né, que Davi pega Mefibosete, né, pela aliança, né, que ele tinha com Jonatas, coloca pra comer junto com ele na mesma mesa, né, e dá terras, e dá posses, e abençoa, né, então ele demonstra essa benevolência, né, honrando a aliança que ele tinha com o pai de Mefibosete, que era Jonatas, né. Então a gente vê como é importante a questão da amizade. Aqui a gente não tá falando simplesmente de frases prontas, porque ser amigo é legal, que não sei o quê, mas é a gente entender realmente a importância de ter pessoas caminhando com a gente, pessoas que a gente conhece, né, que primeiro se tornam colegas, mas que à medida que o tempo vai passando, a gente vai compartilhando a nossa vida, vai compartilhando coisas importantes, a gente vai se ajudando, né, de repente aquele amigo que você começa a ligar 11 horas da noite porque tá com algum problema, alguma coisa, e aquela pessoa ali tá disposta a te ajudar, é outro dia que ela não vai estar bem e você vai ajudar ela porque você gosta dela, você se importa com ela. Então é exatamente disso que eu tô falando. Eu não tô falando de uma amizade qualquer, né, que dura só durante uma festa ou por interesse porque você tem alguma coisa, mas realmente é aquela cooperação mútua, né, aquela pessoa que você se identifica e aquela pessoa que te ajuda a crescer e você ajuda ela a crescer também. E é interessante aqui o que a Bíblia fala, né, sobre amizade, né, eu tenho alguns textos aqui. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, né, tá escrito em João 15:13. Em Provérbios, o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Exatamente aquilo que a gente falou, né? Na dificuldade, ele tá lá pra te ajudar. Provérbios também, né? Provérbios, né, que é o livro de sabedoria, tem bastante versículos sobre isso, né? Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade, né? Então, geralmente é assim, né? A gente tá precisando de alguma coisa e a gente vê alguém disposto ali a ajudar e a partir daí, né, vai se estabelecer uma relação de confiança e aí as pessoas vão se ajudando. Vamos lá, Eclesiastes. Melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Então aqui é uma coisa interessante que a gente pode puxar para o lado também de que pessoas às vezes que são muito arrogantes, egoístas, às vezes elas não conseguem ter amigos. Então quando elas têm problema, elas estão mais sozinhas, mais isoladas. E às vezes têm mais dificuldade para passar e vencer esses problemas, né? Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão, né? Então aqui, que também é o mesmo esquema, né? Aqui fala, quem tem muitos amigos, né? É no sentido assim, a gente tá rodeado de muitas pessoas, né? Só que realmente aquelas que não são tão próximas, às vezes não nos ajudam. E às vezes uma pessoa que é muito apegada a nós, às vezes ela consegue nos ajudar e nos motivar mais. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, né? Então, nem sempre na amizade, né, dá tudo certo. A gente vê no próprio caso ali do Matt, que ele e o Tai, algumas vezes, né, brigavam, mas aquilo, de certa forma, ajudava eles a crescer. O verdadeiro amigo, né, é às vezes aquele que diz coisas que não são tão agradáveis pra gente, mas são coisas que fazem a gente crescer. Mas é claro que a gente tem que estabelecer uma diferença importante. Um amigo que fala algo que às vezes a gente não gosta, né, é porque ela percebe que a gente pode melhorar em certo aspecto. Não é simplesmente aquela pessoa que só quer falar mal e só quer jogar a gente para baixo. Então a gente tem que ter muito bem essa diferença, para que não se torne aí um relacionamento, uma amizade, né, abusiva. Então é isso que a gente tem que ter em mente, né? Muitas vezes os nossos amigos frustram o que falam pra gente ou coisas que fazem pra gente, mas a gente tem que parar e pensar, por que ele tá fazendo isso? Se é simplesmente porque não é meu amigo de verdade ou porque é alguém que quer me ver crescer. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Romanos 12:10, né? Então aqui fala sobre a gente não pensar só na gente,
mas pensar no próximo, né? Porque se todo mundo pensasse um no outro, ninguém ia ficar sozinho. É interessante a gente ver como a jornada vai influenciando as pessoas, a gente vê como o Matt tem esse crescimento. Existem curiosidades que dizem que ele seria o vilão, né, de Digimon 2, né, e tudo mais. Mas a gente vê ele como o nosso lobo solitário cresce, né, e como no final, né, ele entende, ele percebe a importância ali do estar bem com seus amigos, né, de não ficar ouvindo coisas aleatórias que foram plantadas, né, na cabeça dele. E é isso, pessoal. Agradeço você que assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça, uma vida vale mais que o mundo inteiro. E semana que vem tem mais. Valeu, até mais.